Olá, muito bom dia para vocês que estão aí nos assistindo sempre pela manhã, nos domingos. Estamos transmitindo mais uma vez esse ensinamento, dando sequência ainda sobre a reconstrução do muro de Neemias, né? E hoje nós temos uma convidada especial. Quem vai estar apresentando ela é a nossa missionária Ana Paula. Olá a todos vocês que nos assistem, um grande abraço para vocês, ouvintes, que cada aula possa ser uma transformação na vida de cada um. E hoje nós temos aqui a nossa psicóloga Patrícia, que vai estar falando sobre Neemias. E o título desta aula é Lidando com os Problemas. Então acompanhe nós até o fim, que com certeza vai ser uma grande edificação para a sua vida. Olá a todos, a paz do Senhor esteja no lar de todos vocês. E esse tema eu escolhi assim por conta da minha formação, né? Eu sou psicóloga e eu vejo como que a Bíblia está inserida no nosso dia a dia. Nós não podemos deixar de aprender com os personagens bíblicos. E eu escolhi Neemias, né? Vocês já estão estudando, eu já tive a oportunidade de estudar esses dias com as mulheres. E aí vou passar para vocês que não teve a oportunidade de refletir da maneira que eu refleti. Então esse tema, lidando com os problemas, todos nós temos problemas, né? Desde quem é mais velho, como também quem é uma criança. Tem problema, cada um na sua faixa etária tem os problemas da vida. E esse capítulo de Neemias, lá no capítulo 1 mesmo, no versículo 4, quando Neemias recebe a notícia que seu povo estava sofrendo. Gostaria que o pastor lesse para a gente o capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o que nos chama a atenção? Justamente as emoções, né? As emoções que faz com que nós enfrentamos ou não uma situação. E qual que é a emoção que Neemias teve? Ele sentiu um pesar para aquele povo, né? Era o seu povo. Ele sentou e chorou, lamuriou, né? Quantas vezes nós também, diante de uma situação, de um problema, de uma dificuldade, nós nos sentamos, choramos e ficamos ali, né? Refletindo. Mas aqui fala que ele chorou e por um tempo, né? Ele teve um tempo para isso. Será que nós estamos esgotando um pouquinho esse tempo? Podemos perceber isso no dia a dia, as pessoas que ficam paradas no tempo. Elas têm uma dificuldade, têm um problema, aquilo já até se resolveu por si só, não precisou nem dela fazer muito esforço, mas ela fica presa nesse passado. Ela fica ali chorando e lamentando aquilo que já nem pertence mais a ela. Então, essa emoção de Neemias durou um tempo. Ele teve que ter uma atitude. E vamos falar então de atitude, né? Que é uma reação que os fortes, né, têm. Eu não digo forte de físico, mas é um fortalecimento de alma. E para que a nossa alma esteja forte, nós precisamos buscar no Senhor. Não tem como. O outro não pode nos ajudar. Até certo ponto ele ajuda o psicólogo, o médico, né? Mas é preciso buscar no Senhor essa força. E Neemias fez isso. Ô Patrícia, que nem você está falando, né? Porque as pessoas se acostumam com o problema, né? Se acostumam com aquilo e aquilo passa a fazer parte da rotina delas, né? Acostuma e não faz nada para mudar a situação. Entra no comodismo, né? Porque é cômodo ficar lamentando. É difícil tomar atitude. Porque a decisão de tomar atitude, muitas vezes ela é dolorida. Muitas vezes você precisa quebrar algumas crenças limitantes, alguns padrões de pensamento. Sair da rotina. Sair da rotina. E tem que romper com aquele sentimento que está tendo também, né? Porque assim, para ter uma atitude diferente, ele foi preciso romper com aquilo, tudo que ele estava vivendo naquele momento. Que aparentemente, quando ele relata aqui, quando ele ouviu, ele ficou destruído, né? Aparentemente parece que ele se destruiu, né? Se assentou, chorou
e lamentou por alguns dias. Não se fala especificamente quantos dias ele lamentou, mas fala alguns dias. Então, quem olhasse para Neemias, ia dizer: o que será que aconteceu que acabou a alegria desse moço, né? Ele está destruído. E tem pessoas que permanecem assim, né? Fica destruído por um período indeterminado. Sim, porque o choro, a lamentação, essa dor é necessário que se passe, né, por ela. Não dá pra gente também falar: ah, não, então eu vou ser 100% razão, não vou sofrer, eu tenho essa necessidade de lavar a alma, eu tenho esse tempo. É saudável chorar, é saudável expor, é saudável colocar para fora os sentimentos, até porque se a gente não chorar, se a gente não colocar para fora, isso vem somatizado depois em formato de doença, né? Vem em forma de doença no nosso corpo. O corpo é reflexo da nossa alma também. Então, foi um período, a Bíblia não fala qual período, né? Cada um tem o seu período. O que não pode é deixar com que isso venha atrapalhar a sua rotina no dia a dia. Então, assim, a tristeza, ela vem. Só que se você decidir permanecer na tristeza, aí não é ninguém que possa fazer isso por você, né? Nem Deus, porque Deus, ele precisa do nosso consentimento. Então, se nós não abrirmos a porta do nosso coração, Deus não entra, Jesus não entra. Então, ele precisa do nosso alvará, né? Pode entrar, Deus, faz morada no meu coração, muda minha vida, muda minha história, eu quero sair disso. E aí, se a gente for buscar a fundo, né, é um assunto assim que dá pra falar bastante, porque muitas vezes a nossa dor ela é usada como muleta para algumas outras carências emocionais. Então, é um assunto que depois a gente pode falar sobre isso. Voltando então para Neemias, ele sentou, chorou, mas ele teve a atitude. E nós não podemos esquecer que Neemias era um escravo, vamos dizer, né? Ele era mandado, ele não tinha total liberdade: ah, eu vou sair agora e vou lá reconstruir. Não, ele teve que passar pelo rei, pedir para o rei, ele teve que ter toda uma estratégia para conversar com o rei, para que o rei liberasse ele para poder ir lá e construir o muro novamente. E qual que é o que eu achei de interessante nisso? O rei, ele poderia falar para ele assim: não, você não vai. Mas por que o rei deixou ele ir lá? Porque ele tinha intimidade com o rei. Ele era uma figura bem vista aos olhos do rei, né? Ele não era como os outros, ele era separado, porque ele tinha um diferencial. Ele tinha um crédito com o rei, Tinha um né? crédito. Será que nós estamos tendo crédito, né, com as pessoas, a ponto de falar: olha, eu errei com você, eu gostaria de me redimir, né, se for o caso de uma briga, uma discussão. Então, os problemas, eles vêm, mas nós precisamos também ter esse crédito com o outro. Se todas as vezes nós caímos no mesmo assunto, as pessoas não vão nos dar crédito. Verdade. Então, nós precisamos também ter uma boa comunicação, um bom ser bem-quisto na sociedade para conseguir sair dos problemas. Ah, mas e se o problema for material? Se o meu problema for de dinheiro, o que eu posso fazer? Como que entra Neemias nessa situação? Ele teve estratégia, não teve? Então, cada um de nós precisamos encontrar uma estratégia. Vamos falar sobre a reação. Primeiro ele sentou, chorou e lamentou por um tempo. Qual foi a nova atitude, então, de Neemias? Ele saiu da posição de lamúria, de lamentação, partiu para a ação. Qual foi a primeira ação que ele teve? Orou. Oração é uma ação. É uma ação. A primeira ação nós devemos ter, orar. Porque se nós não orarmos antes, a nossa próxima ação pode ser errada. A gente pode fazer coisa que não era da vontade de Deus. Verdade. E a gente sai do propósito. Então, a oração, ela já é uma ação. Ela é a chave, né? Eu me lembro que teve um período da nossa vida que a gente estava querendo vender um terreno e por muito tempo a gente insistindo nessa venda e não conseguia vender, né? E apareceu um outro terreno do nosso interesse para comprar. E a gente falou assim: nossa, se a gente conseguisse vender esse terreno, daria certo para comprar esse outro, né? Aí a gente teve a seguinte atitude: falou assim, vamos orar, né? Vamos colocar diante de Deus. E já fazia 2 anos que a gente estava querendo vender esse terreno e não conseguia, não achava o comprador. Com 2 semanas, né, a partir do momento que a gente orou, colocou diante de Deus, Deus abriu as portas, a gente conseguiu vender aquele terreno e adquiriu outro.
Foi realmente assim um mover de Deus na nossa vida. E a oração, ela tá junto com o jejum, né? Oração mais jejum, já é uma ação. E será que nós estamos com essa facilidade de orar e jejuar como Neemias tinha essa facilidade? Será que nós temos essa facilidade? Quando eu comecei a estudar, eu me perguntei, e aí eu vi que eu podia mais. Então nós podemos sim adquirir essa habilidade, né, de orar e jejuar. É um hábito saudável que nos faz ficar mais próximos de Deus. Ô Patrícia, coincidentemente, eu estava assistindo essa semana as palestras de uma neurocientista e ela fala, como que Deus é perfeito, Ele é cristã e Deus nos fez muito perfeito para o propósito pelo qual Ele nos criou. E ela fala sobre a dopamina, né, que é aquele hormônio que te dá prazer, te dá ânimo, né, e ela diz o seguinte sobre a dopamina: olha, a principal fonte natural da dopamina é você se envolver pelos problemas dos outros. E olha que interessante, Deus já fez isso porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida, nos envolver com o problema dos outros, né? Se interessarmos pelos outros. E nós podemos ver o que foi o ânimo de Neemias, né? O que levou ele a tomar atitude, o tamanho do envolvimento que ele teve pelo povo que estava sofrendo em Jerusalém, né? Como ele se identificou com o povo de Jerusalém. Então, Deus é tão perfeito que às vezes a gente, que nem ela estava comentando, né, sobre a questão do remédio. O que ela falou? Você pode até tomar um remédio para estimular, né, o teu ânimo, que é o efeito desses remédios que a gente chama de hormônios da felicidade. Porém, em 90% dos casos, a pessoa, quando ela para de tomar o remédio, ela volta, ela tem uma caída, né? Ela tem uma caída. Agora, o que Deus já nos deixou naturalmente, aí ela fala dessa fonte principal, maior fonte natural da dopamina, que é o se interessar-se pelos outros, envolver-se com os outros, é uma fonte inesgotável para você poder, o teu corpo responder de forma a produzir esse hormônio que vai te fazer bem, né, integralmente. Eu achei isso muito interessante. Tanto é que o próprio tratamento médico e as indicações dos psicólogos e dos médicos é que os pacientes se envolvam em projetos sociais. Olha só. Né? Então isso já, a medicina, né, a ciência, ela já percebeu isso e ela inclui no tratamento do paciente, para sair de uma depressão, para sair daquela angústia, né, da tristeza. Então todo esse acompanhamento é feito pelos profissionais de saúde. E olha que interessante, né? Jesus já fez, Deus já nos fez assim perfeitos para nós temos que a todo momento ir procurando identificar o que ele quer e colocar em prática. Justamente. E aí, será que nós estamos com essa facilidade então? Mas por isso a oração, porque é na oração que você consegue identificar, né, o que ele quer, porque o que Deus quer. A oração, ela também já é comprovado que no momento que a pessoa está em oração, ela está em reflexão. E aí ela baixa o nível de estresse e consegue raciocinar. Ninguém sai de um problema sem raciocinar. E o sentimento que nos impede de avançar, que é o próximo slide, o sentimento que nos impede, então, de avançar são dois sentimentos principais. O primeiro é o desespero. O que significa desespero? É uma pessoa que não tem esperança. Então, se ela não tem esperança, ela está desesperada. E a pessoa desesperada, ela não raciocina. Ela não age, ela age por impulso, mas ela não vai resolver, ela só vai piorar o problema, né? E o segundo sentimento é o pavor. O pavor significa medo descontrolado. Quando uma pessoa está sob o domínio do sentimento, né, do medo descontrolado, ela paralisa. Ela não vai nem para frente nem para trás, ela fica estagnada. Então, Neemias não deixou ser levado por esses dois sentimentos. Acho muito interessante isso que você está falando, que sobre a questão do medo. Também ouvi, né, dessa mesma neurocientista, ela comenta que nós temos o sistema límbico, né?
E esse sistema límbico é extremamente complexo no ser humano. Mas do mesmo jeito que tem no ser humano, tem no cachorro, tem no gato, tem no rato, tem nos animais. É extremamente complexo, mas nós, assim como todos os animais, temos. E o que é esse sistema límbico? É ali onde estão os instintos, o medo, o instinto de sobrevivência. Então os animais, eles vivem por instinto, né? Então é a ação ali do sistema límbico. Tanto que ela deu o exemplo do rato, porque o rato ele não gosta de água, mas ele vive no bueiro por conta do medo. Mas o ser humano, diferentemente dos animais, tem um córtex frontal. Esse é o único, né? Esse é o único no ser humano, né? Que Deus nos agraciou. Uma complexidade incrível e único no ser humano. Aí os animais não têm. Eles vivem pelo instinto de sobrevivência. O medo os domina. O ser humano não deixa de ser dominado pelo medo porque ele tem um córtex frontal, né? Ele tem essa complexidade no seu cérebro para poder não se deixar levar pelos instintos. Mas o que acontece? O que está acontecendo na humanidade? Nós não estamos usando aquilo que é único em nós. Estamos sendo dominados por esse sistema do medo, que vive pelo instinto. Infelizmente, a humanidade, ela também é facilmente manipulada, né? A humanidade manipulada, por que manipulada? Porque não usa o que Deus deu ali para ela poder raciocinar. Vive sendo manipulada, vive pelo medo, sendo dominado pelo medo, pelos instintos de sobrevivência. E não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos entender que a nossa vida, nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para viver. E muitas vezes nós temos vivido como animais, deixado ser dominado pelos nossos instintos de sobrevivência, pelo medo. Um exemplo claro disso é uma família quando começa uma discussão, né? Qual que é o instinto? Se defender. Então, isso é muito interessante, você lembrou muito bem. Se nós temos a capacidade de raciocinar, refletir e pontuar as situações, o que nós podemos fazer diante de uma discussão familiar? Quando um começa, basta uma faísca para a casa inteira pegar fogo. Então, mediante uma palavra que eu não gostei, eu não raciocino, eu já quero me defender, porque é instinto de sobrevivência. E aí eu me defendo, o outro também, na defesa, vai mandar outra palavra. E aí começa a discussão, começa o atrito, que muitas vezes... Desprovida de inteligência, né? É uma discussão, às vezes, desprovida, né, de inteligência. Se usa até, né, um termo que os policiais, quando vai fazer um boletim de ocorrência, ele fala assim, houve ali uma desinteligência entre o casal, né? Porque não houve um entendimento. E hoje se fala muito em inteligência emocional. Vocês têm visto falar? Curso de inteligência emocional. Até nas igrejas você vê curso de inteligência emocional. Para quê? Porque o ser humano parou, não sei se parou, se diminuiu, o que está acontecendo, mas as famílias, elas estão deixando de usar dessa capacidade que única para resolver os conflitos, resolver os problemas. Ela está indo muito no instinto, né? No agora, no aqui e agora. Por isso que é facilmente manipulada, né? Sim. E os líderes, né, governamentais usam isso a favor deles também. Então, por isso que nós precisamos de quê? De usar da inteligência. Será que o que eu estou ouvindo, eles estão tentando tirar a minha paz, estão tentando tirar o meu livre-arbítrio? Porque é usado até para poder de compra, né? Justamente, qualquer líder fala assim, olha, para você conseguir controlar alguém, você utiliza do medo. Hitler usava muito isso. Né? Para você conseguir dominar a pessoa, é o medo. Você tem que fazer ela sentir medo de algo. Você tem que criar um problema para ela ter medo daquele problema e você se colocar como solucionador daquele problema. Né? E é muito de acordo isso com o que você está falando. E o que é legal é assim que quando você quer
fazer com uma pessoa tem medo e você encontra um valente, é uma pessoa que enfrenta, você não consegue ter domínio sobre ela, né? Você não consegue direcionar ela para o seu propósito, para aquilo que você quer que ela faça, né? Se utilizando, né, do medo. Ela é valente, ela vai enfrentar aquela situação. Então você não vai ter êxito naquilo, né? E Neemias retrata muito bem isso, né? Sim, no momento em que ele viu que os trabalhadores estavam com medo, o que ele fez? Ele influenciou os trabalhadores. Ele não deixou ser influenciado pelo medo. Ele influenciou. E tinha motivo demais para ter medo. Sim, ele sozinho, né? Justamente. Os outros, os inimigos querendo avançar. Ele sozinho, sem nada. Só com os trabalhadores que não sabiam também guerrear muito, né? Eu imagino que eles eram... Tem uma aula que nós tratamos sobre a questão da oposição. Então, assista lá que vocês vão estar vendo todos os medos pelos quais Neemias passou. E aí, o que ele faz? Ele enfrenta o medo, ele sai da situação de labor e lamentação, ele enfrenta o medo dele. Primeiro ele orou, jejuou, né? E viu que era isso mesmo. Ele enfrenta o medo. Por que ele enfrentou o medo? Por que nós enfrentamos o medo? Porque existe um propósito no nosso coração e existe uma meta muito clara. Quando nós não temos uma meta clara, bem definida, e um propósito, nós vivemos a vida, Deus dará, como diz o ditado, né? Como dizem por aí, deixa a vida me levar. Então, nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito, qual é a nossa meta a ser alcançada e aí traçar uma estratégia. No capítulo 4, no versículo 9, lê para nós, pastor. Neemias, capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então, Neemias colocou estrategicamente os guardas, né? Enquanto uns trabalhadores estavam lá trabalhando, outros estavam de guarda. Então, ele colocou de dia e de noite os guardas. Então, sempre haverá algo que nós podemos fazer. Não espere que as outras pessoas vá fazer por você, não espere que o outro tome a iniciativa, não espere que o pastor ou o seu pai, sua mãe vai te dizer o que fazer o tempo todo. Você precisa tomar atitude, você precisa sair do conforto e fazer alguma coisa. Então não é só orar, não é só jejuar, é orar, jejuar e agir. Ele percebeu, né, o perigo, né, que poderia vir alguém ali enquanto eles estavam trabalhando, edificando, e atacar eles de surpresa. Então ele já se precaveu, né, imaginando, né, o ataque do inimigo. Ele falou assim, não, vamos ficar de guarda, porque para a gente não ser pego desprevenido, de surpresa. E essa mudança de estratégia ocorreu também, né, em uma parte. Ele teve uma estratégia e aí ele quis mudar a estratégia. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, enquanto uns trabalham, outros ficam de guarda. Então, quantas vezes nós estamos seguindo um ritmo de vida e não está dando certo? Precisamos mudar a estratégia. Se eu estou agindo assim com meu filho e não estou vendo resultado, eu preciso rever, preciso mudar de estratégia. E mudar de estratégia não é pecado, né? Você não está mudando o seu propósito, você está mudando a sua estratégia. Não é também fazer de tudo para conseguir o que quer, não é de tudo, né? Nós precisamos ter sabedoria e fazer de acordo com a vontade de Deus. Mas para isso existe a oração, que aí Deus fala conosco e nos dá o direcionamento de novas estratégias. O propósito de Neemias continuou, que era proteger, mas a estratégia mudou. Então nós precisamos ter essa habilidade. Eu percebo assim que muitos cristãos não têm essa habilidade de perceber, essa sensibilidade, que precisa mudar o ritmo, mudar de repente a estratégia assim de, não, se eu aumentar o diálogo vai melhorar, não, se eu abrir mão de falar muito vai dar um efeito legal. Eu fazia isso, mas eu tô vendo que ao invés de eu melhorar, eu tô vendo que eu tô deixando o meu marido mais irritado, então eu vou mudar a estratégia, vou começar a preparar um ambiente para ele. Então nós precisamos parar, refletir, usar da inteligência, usar do raciocínio e fazer de modo diferente, para um bem maior, que é da família, né? Os problemas estão aí, não vai parar de aparecer problema. Nós vamos passar por um, vai aparecer outro, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos lembrar sempre que existe algo a se fazer,
nós podemos fazer algo diferente, não deixar para as pessoas tomar conta da nossa vida. Nós mesmos devemos tomar a frente da situação, orar, buscar a direção de Deus e agir de forma sábia e assertiva. E as aflições da vida são muitas, né? São aflições, né, no nosso trabalho, aflições dentro da nossa casa. Se a gente trazer para a igreja, aflição no nosso ministério, no servir a Deus, né, no desenvolver, no desenrolar da nossa vida, a gente somos cercados por essas aflições, né? E o que diferencia isso é que atitude que a gente toma, né? Neemias, ele foi profundamente atingido pela notícia, né? Ele viveu com intensidade aquela notícia ruim que o deixou triste, né? Ele foi muito intenso, né, naquele sentimento. Mas logo após ele também foi muito intenso em buscar uma solução, né? De buscar fazer parte da solução daquele problema. E às vezes o que falta para a gente também é isso, né? A gente vive com intensidade de sofrimento, mas não busca viver com a mesma intensidade para encontrar uma solução para aquilo que a gente está vivendo, né? E é isso que nós devemos fazer, buscar de novas estratégias. E para isso tem profissionais preparados, né? Primeiro por Deus, que Deus deixou a medicina, deixou as pessoas aptas a cuidar de outras pessoas também. Então, se você não tem com quem falar, com quem conversar, com quem descobrir novas estratégias, existem profissionais para isso. Não tenha vergonha de buscar uma ajuda, não tenha vergonha de buscar um conselho. O que não pode é ficar parado, sem ação, lamuriando, chorando o tempo todo. Quem fica assim é criança, que ainda não desenvolveu essas habilidades. A criança ela chora até conseguir, né? Nós não, nós já somos adultos e precisamos sair dessa posição. Então tem que ter a maturidade de buscar essa ajuda. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso e espero os próximos estudos, porque eu estou aprendendo muito com vocês também. Obrigada. Nós que agradecemos, né, a nossa psicóloga Patrícia, tem sido uma bênção e muito importante, né, isso que nós aprendemos hoje com Neemias, que não, como foi dito aqui pela Patrícia, não vamos nos desesperar, não vamos nos deixar o desespero e o medo dirigir as nossas vidas, mas nós precisamos usar a capacidade que Deus nos deu para se acalmar, se acalme, ore, busque estratégias. O desespero não vai te levar a nada, a não ser a mais desespero. O medo não vai deixar você sair do lugar, mas use a capacidade que Deus te deu de raciocinar sobre esta questão. E não se esqueça que o Espírito Santo também te ajuda. Muitas pessoas eu vejo que se desesperam porque ficam sabendo de uma doença, Patrícia. E ali vem aquele desespero. Pior do que a doença pode fazer para esta pessoa é o desespero. Porque aí todo o ser dela passa a ser atingido e ela não adoece só naquela doença que foi diagnosticada. Mas o adoecimento ele passa a ser mais progressivo ainda, por conta do desespero e do medo que atinge aquela pessoa. Então, nós aprendemos nesta aula, faça como Neemias, diante do desespero e do medo. Ore, a todo momento ele orava ao Senhor. Porque quando ele ora, ele está falando assim para aquele sistema límbico, ó, fica aí quietinho, porque agora eu estou em contato com o meu Deus, porque ele me colocou aqui para um propósito. A vida tem sentido. Quando você ora, você vai achar um sentido para a sua vida. E quando você acha um sentido para a sua vida, não há sistema límbico que te domine. Não há medo, não há desespero que te domine. Nem a morte deixa você desesperado. Assim como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21, gostaria que o pastor Paulo lesse. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, que nos acompanhou nesse ensinamento. E eu queria dizer para você, você que talvez está passando por uma situação difícil, tem chorado amargamente, profundamente, talvez você tenha lamentado, né,
de algo que ocorreu na sua vida ou na sua família, alguma situação emocional que você esteja vivendo, quero dizer uma coisa para você. Você crê em Deus? Você acredita que Deus pode fazer algo por você? Porque se você crê, se você acredita que Deus pode fazer algo por você, agora é o momento de você enxugar suas lágrimas, né? Você tem que se levantar, respirar, tomar novo ânimo, né? E passar a administrar a situação. Administre a situação em que você está vivendo. Não seja refém da situação. Ah, mas eu estou passando por um momento difícil. Tudo bem, mas agora é hora de você raciocinar, né? Usar a inteligência que Deus te deu, né? E ser dono da situação, não uma vítima, tá? Que Deus possa te fortalecer, que você possa reunir forças para levantar agora e dizer assim, não, eu não vou ficar mais chorando. Eu vou tomar uma atitude que vai me tirar dessa prisão que eu estou vivendo agora. Amém? Eu gostaria de orar por você neste momento e gostaria que você unisse, né, realmente a sua fé conosco. Vamos unir as nossas forças neste momento aqui agora. Coloque a sua fé em ação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos agora, Deus, e nós apresentamos a Ti, Senhor, todas as pessoas, ó Pai, que estão passando por alguma situação de sofrimento, que recebeu uma notícia ruim, ó Pai, que recebeu uma notícia que provocou uma dor profunda no seu coração. Oh Deus, venha agir agora, Senhor meu Deus, em favor dessa vida. Visita ela, Senhor, na sua necessidade, Senhor, fortalecendo, dando graça. Ó Pai, abra seus olhos espirituais para que elas possam ver, Senhor Jesus, as suas mãos, ó Pai, estendidas na direção dela. Ó Pai Celestial, faça, Senhor meu Deus, um mover magnífico, Senhor, na vida dessa pessoa, para que quem olhe para ela fale assim, olha, eu realmente creio que Deus é na vida dessa pessoa. Oh Senhor meu Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer o impossível. Tu és o Senhor que transformou a água em vinho. Tu és o Deus que criou todas essas coisas que nós contemplamos, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor pode fazer algo, o Senhor pode transformar essa situação. Oh grande Deus, nós cremos, ó Pai, que essas lágrimas, Senhor, podem se transformar em alegria, Pai, pode se transformar em sorriso. Deus Todo-Poderoso, entra com mão de providência, entra com mão, ó Pai, de amparo, de socorro, Senhor. Tira, Senhor Jesus, essa pessoa que está no fundo do poço, essa pessoa que está amargurada agora, Pai. Dê a ela, Senhor Jesus, um novo sentido de vida, Pai. Que elas possam, Senhor meu Deus, sentir agora, Senhor, um vigor do céu. Que elas possam sentir um renovo espiritual, Senhor. E que elas possam se levantar com poder, com ousadia, com autoridade. E sair, Senhor Jesus, com a vitória nas suas mãos. Deus Todo-Poderoso, nós oramos, ó Pai, e ministramos a sua bênção, em nome de Jesus. Amém.